Vamos falar agora sobre as orações subordinadas adjetivas. Como o nome já diz, elas terão um papel de termo acessório ou adjunto adnominal. Tudo bem? Elas vão estar ali dando uma característica a outra palavra. Uma característica das orações adjetivas, das subordinadas adjetivas, é que elas sempre serão introduzidas por pronomes relativos. Qualquer pronome relativo serve para introduzir uma oração adjetiva. Então, sabendo disso, também precisamos entender que elas se dividirão em dois tipos: orações subordinadas adjetivas restritivas e orações subordinadas adjetivas explicativas. Vamos ver aqui o exemplo no quadro para ver se facilita o entendimento e depois a gente aprofunda um pouquinho mais em cada um. Na seguinte oração, os alunos do Progressão que passaram no concurso darão uma festa. Se vocês repararem aqui, quando eu falo os alunos de Progressão que passaram no concurso darão uma festa, eu estou restringindo aqui que quem dará uma festa serão somente aqueles alunos que passaram no concurso. Então, a restritiva, ela cria sempre dois grupos. Um grupo que fez e um grupo que não fez, ou um grupo que é e um grupo que não é. Então, aqui os alunos de Progressão que passaram no concurso, ou seja, eu tenho agora o grupo dos alunos de Progressão que passaram e tenho o grupo dos alunos de Progressão que não passaram no concurso. Então, eu estou restringindo a ação de dar uma festa somente àqueles alunos que passaram no concurso. Agora, se eu adicionar a vírgula aqui, os alunos de Progressão que passaram no concurso darão uma festa. Percebam que agora, que passaram no concurso está entre vírgulas, certo? Então, nesse caso, eu estou explicando, dando informação extra sobre algum determinado termo. O interessante aqui é o seguinte: percebam que isso aqui parece com um aposto, lembra? Só não é aposto porque aqui, esse que não é conjunção integrante. Esse que é um pronome relativo. Tanto é que eu posso substituí-lo. Os alunos do Progressão, os quais passaram no concurso, darão uma festa. Então, se eu consigo substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais, esse que é um pronome relativo. Tá com função de pronome relativo. A restritiva cria dois grupos. A explicativa só dá uma informação extra. Tanto é que eu posso tirar ela daqui e a oração continua com o mesmo sentido. Os alunos do Progressão darão uma festa. Quando eu coloco as vírgulas, eu deixo de criar um grupo que passou e um grupo que não passou e incluo todo mundo no grupo que passou. Então, os alunos do Progressão, vírgula, que passaram no concurso, vírgula, darão uma festa. Essa oração está dizendo que todos os alunos passaram no concurso. Todos, sem exceção. E por conta disso, darão uma festa. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais em cada um. Orações subordinadas adjetivas restritivas. Como já dito anteriormente, ela criará sempre dois conjuntos. Os candidatos que participaram das aulas extras não encontraram dificuldade na prova. Quando eu falo os candidatos que participaram das aulas extras, eu estou criando o grupo dos candidatos que fizeram as aulas extras e o grupo de candidatos que não fizeram as aulas extras. Então, quem não encontrou dificuldade na prova? Todos aqueles candidatos que participaram das aulas extras. Os demais, pelo contrário, tiveram muita dificuldade com a prova. Então, a restritiva, ela cria um grupo de candidatos, ou um grupo de qualquer coisa. Ela vai criar sempre um grupo e o outro grupo em oposição. O problema das restritivas é que, dependendo do seu uso, você pode gerar situações complicadas. Por exemplo, aqui, ó, domingo, ele saiu com a namorada que mora em Ipanema. Não tem vírgula, ou seja, aqui eu tenho uma situação restritiva. Se ele fala que saiu com a namorada que mora em Ipanema, logicamente cria-se o grupo das namoradas que moram em Ipanema e das namoradas que não moram em Ipanema. Então, nesse caso aqui, esse rapaz, ele é sapeca, né? Ele tem mais de uma namorada. Ele tem a namorada que mora em Ipanema e a namorada que não mora em Ipanema. Tá? Para acabar com essa situação complicada, só precisaria colocar uma vírgula aqui e pronto. Domingo, ele saiu com a namorada, vírgula.
que mora em Ipanema, ou seja, ele só tem uma namorada e, por conseguinte, essa namorada mora em Ipanema. Tudo bem? Então, muito cuidado aí com o uso das restritivas, porque pode causar aí situações complicadas de se explicar. Outra situação importante de se reparar é a confusão que pode acontecer com as subordinadas completivas nominais, as substantivas completivas nominais. Por exemplo, olha esse primeiro aqui, ó. A recomendação de que saíssem tão logo daquelas terras não afugentou os grileiros. Quando eu falo de que saíssem tão logo daquelas terras, eu estou completando a ideia de recomendação, certo? Começa a partir do que aqui? A oração, né, subordinada. Então toda ela é para poder explicar qual é essa recomendação. Então aqui ela está completando o nome recomendação. Então aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Agora, olha embaixo. A recomendação de que lhe falei ontem à noite deve ser levada a sério. Nos dois casos eu tenho a presença da preposição de. A diferença é que esse que poderá ser substituído por outro pronome relativo. Nesse caso, a recomendação é feminina. A recomendação da qual por quê? Porque eu usaria o pronome relativo a qual mais a preposição de. Então a recomendação da qual lhe falei ontem à noite deve ser levada a sério. Então nesse caso aqui eu tenho pronome relativo e aqui conjunção integrante. Se eu tenho pronome relativo vai ser oração subordinada adjetiva. Se eu tenho conjunção integrante será oração subordinada substantiva completiva nominal. Explicativas. Deixa eu fechar aqui as orações subordinadas. Usando os mesmos exemplos das anteriores, as explicativas são aquelas que modificam um termo, orações que vão modificar de alguma forma o termo anterior ou simplesmente tecer algum comentário sobre esse mesmo termo. Tá? Vamos lá. Os candidatos que participaram das aulas extras não encontraram dificuldade na prova. É o mesmo exemplo anterior. No exemplo anterior, não tinha as vírgulas, então eu estava recriando um grupo dos que fizeram as aulas extras e dos que não fizeram. Isso nos leva para a primeira característica das explicativas. Elas sempre estarão marcadas por vírgulas, travessões ou parênteses. Tá? As explicativas sempre estarão marcadas por vírgulas, travessões ou parênteses. Tá? Então, nesse caso aqui, a minha explicativa é uma informação extra, ou seja, ela generaliza. Logo, todos os candidatos participaram das aulas extras. Tudo bem? Quando eu tenho a sua forma explicativa, eu estou dizendo que todos os candidatos participaram das aulas extras e por isso não encontraram dificuldade na prova. Lembra do rapaz que tinha mais de uma namorada? Que dificuldade? Então, olha aqui. Domingo, ele saiu com a namorada, travessão, que mora em Ipanema. Então eu estou só explicando que essa namorada mora em Ipanema e não que ela é a de Ipanema. Eu tenho a de Botafogo, a de Curicica e aí por aí vai, né? Então aqui, com a presença de um travessão, eu modifiquei o sentido. Estou só tecendo um comentário com relação a onde essa namorada mora. E aqui, os homens tornam a vida difícil ou impossível para os animais que deles dependem para sobreviver. Ou seja, quem depende deles para sobreviver? Os animais. Percebam que em todos os casos, esse que pode ser substituído por outro pronome relativo. Os candidatos, os quais, a namorada, a qual, os animais, os quais deles dependem para sobreviver. Nesse caso aqui, os quais são os animais, tá? Então, retomo aqui a palavra animal. Os animais, os quais, deles quem? Os homens dependem para sobreviver. Então, as explicativas, elas vão sempre estar marcadas por algum desses sinais, tá bom? Então fica fácil de identificar. Caso não haja vírgula, eu vou para a restritiva. E aí você vai criar aquelas duas possibilidades. O grupo que tem, o grupo que não tem, o grupo que é, o grupo que não é. Tá bom? Tira o pixel da tela aí e vamos